Oi, meu nome é Cláudio Vinícius e tratarei de um tema pouco debatido, que é a ética no meio musical. Com isso, separei alguns pontos primordiais para você saber sobre esse assunto. Então se liga só. Vamos ouvir agora sobre o copyright. Por definição, copyright é o direito exclusivo do autor de reproduzir a sua obra, literária, artística ou até científica. Na maioria das vezes, a palavra copyright é acompanhada pela frase todos os direitos reservados, o que aponta que aquela obra está protegida por lei. Um copyright é um tipo de propriedade intelectual que dá ao seu próprio proprietário o direito exclusivo de copiar, distribuir, adaptar e exibir e executar um trabalho criativo, geralmente por tempo limitado. O trabalho criativo pode ser de forma literária, artística, educacional ou até musical. Em primeiro lugar, você deve fazer o levantamento da documentação que comprove que você é o autor daquela obra. Isso inclui procurações, contratos e até mesmo documentos pessoais. Para registrar, você dará entrada no processo de registro e terá que pagar uma pequena taxa que varia de 20 a 60 reais. Com as documentações corretas, o valor pago e um formulário devidamente preenchido com as principais informações sobre a obra, você deve encaminhar o seu pedido para o Escritório de Direitos Autorais EDA mais próximo. No meio musical, pensando em ética, o assunto copyright não é deixado para trás. Vamos ouvir agora sobre a hierarquia. A hierarquia no meio musical é algo de bastante relevância, pois com ela vemos e credibilizamos o músico pelo estudo e pelo tempo dedicado. Ao pé da letra, o chefe da bancada sempre será alguém de maior experiência e que, musicalmente falando, se destaca mais. Vamos ouvir agora sobre a educação musical. A educação musical é fundamental para a ambientação, sociabilização e para a entoação da música. Veremos um exemplo. No arranjo escrito, é necessário que todos os músicos entrem piano, ou seja, com um som não tão alto. Neste exemplo, podemos colocar um músico que, por sua falta de percepção musical, entra totalmente desafinado e com um som muito mais alto do que é pedido na música. Pois bem, vimos que este é o exemplo claro de que um músico sem a educação musical necessária pode causar grandes estragos no meio musical, pois, se o mesmo insiste em não se policiar nessas razões, pode causar um estranhamento e até uma irritação por parte do maestro e também dos componentes da banda, por não ficar atento ao entoar a música conforme ela é pedida. Vamos ouvir agora sobre a teoria musical. A teoria musical, ela sim é algo fundamental na vida do músico e que é extremamente requisitada em diversas áreas no qual o músico pode atuar. É de conhecimento prévio que em concursos de grandes orquestras e bandas de cantores famosos sejam exigida arduamente a teoria, pois, em um exemplo rápido, você está prestes a realizar um concurso no qual cobra harmonias, modulações, enarmonias, dissonâncias, claves no modo geral, dentre outras coisas. O músico que não tem uma base teórica boa acaba sendo passado para trás, por falta deste conhecimento. Então, uma dica que venho para passar a todos é que estude bastante a prática de instrumento, mas nunca se esqueça de estudar a teoria e os livros que sempre carregam todos os conhecimentos que você precisa saber sempre. O músico que não possui uma base musical acaba se tornando obsoleto no meio dos outros. Vamos ouvir agora sobre a profissão músico. O músico pode atuar em diversas áreas, como em bares, em shows de artistas famosos, em gravações de músicas, como produtor musical, como professor, como até referência de orquestras famosas. E o mais conhecido, que é de conhecimento de todos, no meio militar. Chama atenção para essa área, pois não é a que mais paga no mercado, mas é a que traz a estabilidade e o conforto de ter uma estabilidade assegurada, pois o músico que toca na noite para artistas famosos não possui nenhuma segurança no outro mês, porque se der na telha do artista de mudar o músico ou até o produtor, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Por isso que, nessas horas, o músico sofre, porque às vezes é tratado como descartável. Vamos ver agora sobre as possibilidades. As possibilidades no meio musical são enormes, como entrar para alguma força militar, seja ela federal ou até estadual, tocar em diversos palcos e países, ter uma estabilidade financeira,
como eu expliquei anteriormente, poder cooperar com a cultura e ser um ator principal neste quesito, dentre muitas outras coisas. Vamos ver agora sobre os desafios. Desafios. Em toda profissão há desafios e dificuldades a serem batidas. Na música não é diferente. Há em nosso meio muitas pessoas com caráter duvidoso de querer levar vantagem em cima dos cachês e apresentações. Músicos que não cooperam para que exista mais músicos em nosso meio, seja desmotivando ou fazendo de tudo mesmo para que não tenham músicos, porque consequentemente irá ter mais trabalho. Pessoas que não valorizam e acham que a música não é uma profissão. Pessoas que acham a música algo supérfluo. Em concursos, ter que na maioria das vezes competir com o Brasil inteiro por conta de uma vaga. Pessoas que acabam entrando na peixada, acabam atrapalhando muito a vida dos músicos. E por fim, vamos ver sobre a ética. A ética. Dentre tudo isso que foi falado e debatido, caímos no tema do trabalho, que é justamente a ética no meio musical. Nunca vi alguém abordando esse tema e que na maioria das vezes lidamos com o mesmo todo dia. Mas o certo é que sempre devemos ter a cabeça erguida e fazer tudo o que a música necessita para que ela mesma vá bem, respeitando a originalidade, a hierarquia, os maestros e tendo em mente que às vezes podemos até ficar chateados com algo que aconteça, mas que lá na frente tudo irá ter a sua recompensa. Todo esforço não é em vão e ter ética é primordial como ser humano. E é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de preencher o formulário aqui embaixo e tchau, muito obrigado.